boa noite a todos. Eu sou o Luiz Fernando e esse é o Dicas de Carreira, Estratégia de Teste de Software, uma iniciativa da EBAC. Tá todo mundo me ouvindo bem? Vocês conseguem me ouvir? O áudio e o vídeo estão ok? Vamos conferir. Também escrevi no chat para quem não estiver ouvindo, obviamente, né? Aproveita e fala de onde vocês são, se vocês já acompanharam algum webinar, se vocês são novos aqui, se vocês já trabalham na área, se vocês estão querendo migrar, podem ficar à vontade que o chat é de vocês podem falar o que vocês quiserem aí. Enquanto vocês começam a perder a timidez e participar aí no chat, vamos falar um pouco mais sobre a EBAC. A EBAC é uma escola de arte e tecnologia que oferece cursos de especialização e bacharelado. Tá cortando? Mais alguém tá cortando? Vamos tentar reiniciar o áudio então. Só um minutinho. Vamos lá. Estão me ouvindo melhor agora? Pronto. Estão me ouvindo? Muito bem. Na prévia estava normal, né, Gabriel? Foi depois que abriu que ficou ruim? Então, só um minutinho. Tem alguma coisa acontecendo. Vamos lá. E agora, melhorou? Não? Só mais um minuto. Certo, alguma coisa continua ruim. Talvez o seu áudio também fique cortado. Eu estou fazendo o teste aqui na configuração da sala. Ah, melhorou? Perfeito, agora limpou. Então vamos retomar. Desculpa, pessoal. Eu sou o Luiz Fernando, para quem não escutou direito. Esse é o nosso Dicas de Carreira, Estratégias de Teste de Software. Se vocês quiserem, vocês podem assumir o chat aí, ficar à vontade para falar, dizer de onde vocês são, se vocês já trabalham na área ou não, se vocês já acompanharam algum webinar nosso antigo, se é a primeira vez de vocês aqui. Pode ser que eu não responda exatamente agora, mas eu vou ficar de olho no chat e vou responder todo mundo, tá ok? Então vocês podem ficar aí à vontade para falar se vocês trabalham na área, se vocês estão aqui no Brasil, se vocês estão no exterior, porque teve uma galerinha aqui de fora do país que estava esses dias. E vamos retomar. A EBAC é uma escola de arte e tecnologia que oferece cursos de iniciação, especialização e bacharelado, tanto nos formatos presencial, online ou híbrido. Os nossos cursos são desenvolvidos e aplicados pelos melhores profissionais do mercado. O grande diferencial da EBAC é que nós não apenas vendemos cursos, mas nós oferecemos a todos os nossos alunos a oportunidade de alcançar seus sonhos e dar início a uma carreira de sucesso. Por conta disso, todos os nossos professores são profissionais de destaque em suas áreas e as nossas aulas são direcionadas para o aprendizado na prática. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre teste de software, então a gente também tem o nosso curso de engenharia de software, né? A engenharia de qualidade de software é a maneira mais fácil de começar uma carreira em TI, mesmo sem nenhuma habilidade em programação. Torne-se um profissional qualificado em uma das áreas mais requisitadas no mercado de tecnologia, e tudo isso sob a tutela de Fábio Araújo, QA Team Leader da Via Varejo, e José Ernesto Barbosa, Solutions Engineer na CWI Software. E hoje nós temos uma oferta exclusiva para quem está aqui. Esse super curso está saindo pela metade do preço. Vocês vão perceber que vai aparecer na telinha de vocês um botãozinho. Vocês podem ficar à vontade para clicar nesse botãozinho tranquilamente, que ele não vai fazer com que vocês se inscrevam no curso automaticamente. Esse botão só garante que vocês têm interesse no desconto que a gente está oferecendo. Então vocês podem clicar com a maior tranquilidade, que a nossa equipe vai até entrar em contato com vocês, para vocês terem certeza de que vocês estão tomando a decisão certa para a carreira de vocês.
para vocês não se inscreverem em um curso sem ter informações, ficarem meio perdidos. A gente sempre ajuda vocês a encontrar o rumo de vocês para a carreira de vocês. E se vocês quiserem ver um pouco mais sobre esse curso, também está aqui no chat o link da página com a explicação do curso. Mas vamos para o que interessa. Hoje, no Dica de Carreiras, nós vamos receber o Gabriel Guzzo. Ele é um desenvolvedor de software com formação em sistemas de informação pela Universidade Anhembi Morumbi. Atualmente, ele é o líder técnico do time de back-end na empresa Colact. Já atuou como arquiteto de automação de testes na empresa PrimeUp, onde teve a oportunidade de lidar com todo o ciclo de desenvolvimento de softwares, desde o design até a entrega e sua manutenção. Ele também já foi desenvolvedor na IBM e também trabalhou na HP, na Hewlett Packard Enterprise, companhia na qual ofereceu treinamentos do uso de tecnologias para parceiros e suporte para o setor comercial. E vamos dar as boas-vindas para o Gabriel. Seja muito bem-vindo. Opa, me ouve bem, né? Certo. Pessoal, eu vou acompanhar vocês aqui através do chat o tempo inteiro. Eu vou deixar o palco para o Gabriel para ele assumir, mas vocês podem ficar à vontade para falar o que vocês quiserem. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu vou marcar, por exemplo, falaram que meu áudio estava cortando, o Gabriel tinha falado, quer que eu assuma e retorne depois? Vamos simular, não, dele não dá, vamos simular que a voz está cortando, era uma pergunta. Eu marco como questão, ele vai conferir depois, e na hora que a gente for responder, vai aparecer na telinha. Então vocês podem ficar à vontade para perguntar o que vocês quiserem. Pode assumir agora, o palco é seu, Gabriel. Beleza. Fechado. Deixa eu dar uma compartilhada aqui. Bom, boa noite a todos. Obrigado, Luiz, aí pela introdução. Fiquei até emocionado de ser essa a minha história, nem eu lembrava dela. Enfim, meu nome é Gabriel, tenho 26 anos, sou formado em Sistemas de Informação pela Anhembi Morumbi. Eu já tenho aí, 8 anos de experiência, pode parecer pouco, mas dentro de tecnologia aí, quem já está nesse mundo sabe o quanto as coisas mudam rapidamente, então eu já considero 8 anos aí uma experiência razoável, vamos dizer assim. Eu já passei por algumas fases e vi muitas coisas mudarem. Então, me considero uma pessoa que já saiu do não experiente e agora eu estou um pouco experiente, vamos dizer assim. Então, eu queria agradecer a oportunidade aí de poder vir aqui compartilhar um pouco da minha história e compartilhar um pouco do conhecimento que eu adquiri aí nos últimos anos sobre estratégias de testes. E aí eu estou disponível também, mesmo depois desse momento aqui que a gente tem para falar, depois dessa hora aqui, eu vou deixar meu contato no final dessa apresentação aqui, e aí a gente pode, trocar depois. Fico totalmente à disposição para qualquer dúvida. Espero que não seja muito denso o conteúdo que eu vou passar aqui. Eu tentei preparar alguma coisa bem concisa assim, para a gente conversar mais sobre as atribuições de um testador de software e um pouco da estratégia também. Beleza? Vamos não se ater muito a esses slides. Eu fiz uma coisa muito simples, só para guiar aqui o nosso papo. Não tem nada muito elaborado, não está cheio de tópico nem nada. É só mais para a gente guiar o papo e para eu também saber controlar meu tempo aqui, que, senão eu vou acabar falando até amanhã. É bem a minha cara fazer isso. Então, beleza. Vamos aqui na agenda, primeiramente. Primeiro eu vou falar um pouco de quem eu sou, além do meu nome e idade, de onde eu me formei. Eu vou falar um pouquinho da minha trajetória. Fazer algumas menções honrosas aqui de pessoas que me ajudaram bastante na trajetória. E aí depois eu já vou seguir definindo o que é um profissional de QA, o que ele faz, quais são as responsabilidades dele, o que ele come, onde vive, e o porquê fazer teste de software. E aí depois eu vou passar um pouco de qual é a diferença de um teste automático e de um teste manual, e por que usar um e outro. Existe uma abordagem que
se sobressai sobre a outra 100%. E aí depois a gente abre um pouco para dúvidas aí, o Luiz volta e a gente faz um momento só para dúvidas, tá bom? Queria agradecer a todo mundo que está aqui, que vai acompanhar esse papo e espero que seja útil para vocês todos, beleza? Então é isso, muito prazer, sou Gabriel, como eu disse, sou formado na EMB Morumbi, me formei em 2016, fiz sistema de informação, e aí, tirando alguns trabalhos fora da área, essencialmente eu comecei a atuar na área de tecnologia em 2014, fim de 2013, 2014, onde eu trabalhei estagiando na parte de storage na HP, né, na Hewlett Packard Enterprise. E aí eu trabalhava com storage, eu fazia apoio ao time de produto, então eu fazia treinamento para parceiro, para canais de vendas, etc. Tive a oportunidade de aprender bastante tecnicamente sobre o que se passa dentro das tecnologias de storage, mas com o passar do tempo e assim, fui me amadurecendo, fui fazendo a faculdade, fui entendendo que a minha paixão ali estava mais voltada à parte de software. E aí eu fiquei cerca de um ano na HP e resolvi que eu precisava migrar para software e eu resolvi dar um passo atrás na minha carreira, não em termos de tamanho da empresa nem nada, mas eu já tinha adquirido um certo status, estava para ser efetivado na HP, mas eu resolvi ir para software de uma vez por todas. E aí eu aceitei um desafio na IBM para fazer uma espécie de trainee / estagiário, onde eu tive a oportunidade de ter o primeiro contato com programação em si dentro de uma empresa, né? Porque o que você aprende na faculdade é muito valioso, mas você acaba não tendo muito o know-how que você precisa para trabalhar dentro de uma empresa. Porque na empresa a gente tem pressão, a gente tem prazos, a gente tem problemas reais a ser resolvido. Então, às vezes, aquela calculadora que você escreveu na sua aula de programação lá na faculdade não vai te atender agora. Então, é muito importante para quem está fazendo faculdade assumir um estágio desde o começo, quem tiver essa oportunidade, porque você tem ali o contato real com o mercado e você tá ali junto com o pessoal apanhando na linha de frente para fazer as entregas, etc. Então, nesse ponto, a IBM foi um lugar que me trouxe o começo da experiência que eu precisava ter, e o começo da minha história como programador, para eu entender como é que as coisas se passavam, ou mais ou menos como as coisas eram, né? Tinha alguns problemas, eu trabalhava numa célula da IBM que era a parte de consultoria, então eu não lidava com produtos IBM, eu lidava com prestando serviço, dando manutenção em um software chinês que era aplicado numa seguradora americana. Então, era um código aí, para quem conhece aí bastante, enfim, as abordagens de comentar código, de documentar código, sabe quanto isso é importante. E para vocês terem noção, assim, como o sistema era chinês, ele era todo comentado e documentado em chinês. Então, não tinha muita documentação. Então, a gente apanhou bastante nesse momento. E aí, nesse momento, eu entendo que assim, foi bom para adquirir experiência, mas eu não estava em contato ali com as melhores práticas e as melhores tecnologias. Então, eram características legadas, enfim. E aí, em meados de 2017, eu tive a oportunidade aí, que foi uma chave virada na minha carreira, de trabalhar com pessoas fantásticas numa consultoria que era focada em QA e DevOps, que é a Vericode, que é o terceiro símbolozinho aqui na imagem. A Vericode, ela desde o início, vem sendo trabalhado lá, todas as melhores práticas de QA, teste, DevOps, DevSecOps, desenvolvimento,
Eu fiquei lá cerca de 2 anos. Eu dei um passo para o lado na minha carreira, nesse momento, em que eu saí de programação puramente e fui trabalhar com qualidade. E foi lá que 90% das coisas que eu sei hoje foi lá que eu aprendi. E a Vericode é uma empresa assim que está na mão de pessoas fantásticas que eu tive o prazer de trabalhar. E inclusive a Vericode aí fica a dica, tem oportunidades, eles têm uma iniciativa muito legal de trazer gente para dentro. Eles têm lá o Verilabs, que é uma iniciativa de treinamentos que eles dão também, e aí depois a gente pode conversar, eu posso compartilhar com vocês também. Então, só queria deixar claro que, assim, tudo que eu vou falar daqui para frente, uma grande porcentagem do que eu aprendi foi devido às pessoas que trabalham lá na Vericode, então sou muito grato a eles, não podia deixar de guardar esses minutinhos para falar deles. E aí, hoje, desde 2019, eu topei um desafio incrível, que é entrar na Stone, dentro de uma empresa do grupo Stone, que se chama Colact. Lá, eu saí um pouco de QA, eu não sou mais focado em testes, nem DevOps, enfim, e eu voltei a desenvolver software, mas eu implementei lá e ajudei o pessoal a implementar tudo que eu tinha adquirido de conhecimento nas minhas experiências passadas, e vem sendo uma montanha-russa bem legal, porque assim, eu sou desafiado todos os dias lá. É um produto fantástico para pequenos e médios empreendedores. Eu estou lá como líder técnico de back-end. Por mais que eu seja de desenvolvimento, QA é uma coisa que permeia, ainda mais contando tudo que eu vou falar para vocês aqui a partir de agora. Vocês vão ver como a qualidade, né, o teste do software, ele permeia todas as outras partes aí do ciclo do desenvolvimento do software. Então, desculpa me alongar aí, mas basicamente é isso. Essa é a minha trajetória. Hoje continuo na Colact aí. Depois a gente pode bater um papo maior sobre tudo isso, beleza? Então vamos agora entrar um pouco no que é exatamente o QA, né? O Quality Assurance. Por que existe essa área, né? Então, Quality Assurance, como o próprio nome já diz, é a garantia da qualidade de um software. 95% das vezes a garantia da qualidade do software é feita através de testes. Então, assim, muitas vezes a relação QA e tester é feita 1 para 1. Não necessariamente é isso, mas um testador e uma pessoa de QA geralmente tem ali a mesma atribuição nas empresas, salvo uma exceção ou outra. Então, quais são as responsabilidades de uma pessoa que trabalha com Quality Assurance? Dependendo, obviamente, de senioridade, enfim. Mas acho que, abstraindo um pouco essa parte, o QA, ele é um cara que, além de testar os fluxos de um software, ele também tem que ter a habilidade de documentar quais são os fluxos possíveis de uso daquele software. Então, eu tenho um aplicativo, tenho o meu Waze lá, por exemplo, e eu vou ter os fluxos possíveis. Eu vou colocar um destino, vou dar o OK, vai aparecer o mapa, depois ele vai calcular a rota, vai me mostrar mais ou menos o tempo estimado da minha viagem, eu vou dar OK, e aí ele vai me disponibilizar a rota, e toda vez que eu errar o caminho, ele vai fazer uma alteração, um recálculo da rota. Isso aí é um detalhamento de um fluxo. A responsabilidade do QA, o QA ideal, ele também tem essa característica de ser um bom documentador de fluxos. Muitas vezes se confunde essa atribuição com POs, pessoas de produto, propriamente dito, mas um QA que tem essa característica sempre é bem valorizado aí. Então, é uma dica legal para quem quer se especializar em QA, também ter aí o dom de documentar fluxos, beleza? E aí, testar em si, e aí existem N abordagens de teste.
o mais indicado é que os testes sejam feitos baseado nas documentações. Então, mais um motivo para um QA saber documentar, porque ele vai precisar disso depois. Então, para ele não depender de outra pessoa para fazer as documentações, é muito interessante que um testador também documente. E aí ele vai executar lá os testes. O teste pode ser de forma manual, ele pode ser feito de forma automática. Assim, é importante ressaltar que não existe a necessidade, ou como o Luiz falou, né, não existe a obrigatoriedade da pessoa que vai virar um QA de ser um desenvolvedor ou de conhecer programação a fundo, ou mesmo não precisa conhecer programação como um todo, assim. Claro, assim como qualquer área da tecnologia, quanto mais você se aprimora nas partes mais técnicas, então programação, scripts e, enfim, DevOps, enfim, quanto mais você fizer isso, mais completo profissional você se torna. Mas para um primeiro momento, não é necessário para quem quer entrar, engajar nessa área, ser um programador ou conhecer programação em si. Beleza? Essa é uma dúvida que enfim, tem bastante e não tem problema nenhum, é natural confundir isso, mas que fique claro que uma coisa não está associada à outra. E aí manter a qualidade. Manter a qualidade beleza, eu testei, está funcionando, mas e da próxima vez que entrar alguma funcionalidade nova? Aquilo tudo que eu testei da outra vez ainda está funcionando com qualidade? Vamos lá, vamos testar de novo, vamos verificar que nada quebrou ali na aplicação. Então, essa iniciativa e essa proatividade de manter o que já era bom, manter ele bom, também é responsabilidade do cara de QA. Então, manter a qualidade também é uma coisa muito importante. E aí, assim, testar é uma coisa muito abrangente, né? Ela tem lá seus N tipos de testes possíveis, N coisas que você pode fazer para testar, N tecnologias, cada dia surgem novas tecnologias, é um mercado que está muito quente, então é importante a gente passar pelo menos por cima de cada um dos tipos, para a gente também ter uma noção de como que o mercado funciona. E aí eu vou, antes de passar por essa parte de detalhar cada um das partes do fluxo, eu queria só dar um dado para vocês que vai mostrar como a qualidade e manter a qualidade é importante. A gente tem o ciclo do desenvolvimento de software que vai desde a parte de requerimentos, então, o que eu preciso para viabilizar essa solução, até a parte de documentação, desenvolvimento, e aí nos modelos clássicos do ciclo de desenvolvimento do software, depois da etapa de desenvolvimento, você teria lá uma etapa bem quadradinha assim, tipo, agora estamos na fase de testes. E depois da fase de testes, você vai ter lá fase de manutenção, enfim, correção, feedbacks, etc. Só que isso foi percebendo-se com o tempo que isso gerava um prejuízo muito grande para as empresas e para quem desenvolvia o software, exatamente porque e nas primeiras fases, e na parte de requisitos, na parte de design, na parte de desenvolvimento em si, como que a gente garante a qualidade e garante que aquela árvore está crescendo direita, se a fase de teste é só depois que a gente conclui o desenvolvimento? E aí se criou um conceito chamado, enfim, tem alguns nomes comerciais e tal, mas basicamente é uma abordagem que eles chamam de shift left. Esse shift left é basicamente assim, pensando numa horizontal lá com as fases do ciclo de desenvolvimento de software. Quanto mais para a esquerda você iniciar a testagem, melhor. E aí o próximo slide aqui ele vai mostrar um esqueminha legal e um dado muito interessante da IBM. Não vamos nos ater aos valores, mas
é uma estimativa. Então, basicamente o custo médio de um defeito por fase de ciclo de vida do software. Então, você tem lá, é uma estimativa que a IBM fez alguns anos atrás. Então, basicamente um defeito encontrado na fase de desenvolvimento, encontrado na fase de desenvolvimento, custa em média $80, enquanto um defeito encontrado na fase de build, que é a fase de preparar tudo que foi escrito para colocar na rua, já tem um custo de $240 em média. Um bug, um defeito encontrado na fase de QA, na fase de testes e de segurança, né, já custa cerca de $1.000 em média. E um bug, um defeito encontrado em produção, ou seja, quando estiver já na rua, custa aí cerca de 10 vezes mais do que o primeiro patamar ali. Então, ou seja, essa imagem nos deixa claro que quanto mais para a esquerda aqui nesse desenho a gente tiver, mais barato vai ser corrigir um defeito. Então, isso contribui muito com as novas abordagens de teste e os novos jeitos de se fazer software, que agora meio que eliminam essa parte bem definida aqui de QA, essa parte de testes, e meio que dilui o teste em todas as outras fases. Então, enquanto você está desenvolvendo, você está testando. Enquanto você está fazendo os builds, os deploys, lá, a parte de implantação, você também está testando. E aí, quando chegar ali em QA, security e produção, você já tem, assim, 95% das coisas resolvidas. E aí só faz ajustes finos e beleza. E aí pode botar para produção. Isso é muito importante, esse conceito de shift left, né, que essa abordagem também combina numa outra coisa que o pessoal chama de agile testing, né, que é realmente você testar de forma ágil, você não ficar esperando a fase de teste para começar a testar o seu sistema. Então, esse esqueminha aqui, esse gráfico aí deixa muito claro o quão importante é você testar em fases preliminares. Ah, mas, putz, se eu testar tudo que eu escrevo de código, eu não vou conseguir entregar tudo a tempo. Na fase preliminar de design, você tem que prever o tempo que você vai usar para testar junto com o tempo de desenvolvimento. Então, se comprometa já desde o começo com um prazo que possibilite você a escrever o código e testar ao mesmo tempo, seja de forma manual, seja de forma automática. Enfim, isso muda completamente de funcionalidade para funcionalidade, mas essencialmente é importante você testar em todas as etapas. Então, shift left é uma coisa assim que tem que ser premissa para quem quer virar um QA. Estar consciente de que o teste permeia todas as fases do ciclo de desenvolvimento do software. Beleza? E aqui eu coloquei um slidezão que eu, assim, de verdade, eu não ia recriar esse esquema porque ele já está perfeito. Então, eu já coloquei a imagem propriamente dita. Lá na Vericode, a gente via muito essa imagem lá com o pessoal, que era uma coisa base para a gente seguir lá na parte de testes. Então, basicamente uma classificação que surgiu lá primeiro em 1987, com os autores ali, Robert Grade, Deborah Caswell, que é o FURPS. O que é o FURPS? Ele é basicamente uma classificação de todos os requisitos que um software tem que ter, e logo de todos os requisitos que devem ser testados para garantir a qualidade de um software. Então, quais são eles, tá? A funcionalidade, como o F, né? Quer dizer, functionality, que é o único requisito funcional do negócio. Então, a funcionalidade está funcionando direito, está funcionando o fluxo que foi documentado, está bem representado pela aplicação, isso é uma coisa. E aí, tudo que vier para baixo aqui nesse desenho já são requisitos não funcionais, que é aquilo que você basicamente não vê, que não diz respeito a fluxo. Meio que assim, o sistema está funcionando, mas existem algumas
características dele que são importantíssimas, que aí é o que a gente chama de requisitos não funcionais. E quais são eles? Por exemplo, usabilidade, né? Usability. Então, aí, aqui acho que a EBAC fala bastante de UX, aqui, quem já acompanhou. UX é um exemplo muito importante aqui desses requisitos de usabilidade. Então, como que deve funcionar, de que jeito, o que fica mais usável por quem está acessando o software, de como devem estar dispostos os componentes de um front-end, por exemplo. Então, assim, usabilidade permeia muito aí nessa parte de UX, então um pilar muito importante, como vocês devem já saber. E aí o R, né? Então falamos do F, do U, agora o R, que é o Reliability, que é uma coisa parecida ali com resiliência, confiabilidade do software, que é basicamente aí tolerância a falhas, alta disponibilidade. Então, o que acontece quando eu tenho uma aplicação, eu tenho um software rodando em um servidor? O que acontece se esse servidor queima do nada? As pessoas na rua não vão conseguir acessar mais? Não. Por quê? Porque tem um esquema de alta disponibilidade nele e que deve ser testado esse esquema de alta disponibilidade pelos profissionais de QA especializados. Então, isso, alta disponibilidade, escalabilidade, que é, se do nada a gente tem 10 usuários ao mesmo tempo usando o sistema e amanhã aparece uma propaganda na Globo falando do meu produto e tem lá 100 mil pessoas usando ao mesmo tempo, será que o software aguenta? Isso é um requisito não funcional. Isso é uma validação que é necessária ser feita para quando você botar alguma coisa na rua. Então, isso também está em confiabilidade. Performance, desempenho, basicamente. Como que o sistema se comporta diante de alta carga? Eu vou esse mesmo exemplo do comercial da Globo, só que agora no ponto de vista de será que fica lento? Será que ele se comporta bem? Será que ele responde num tempo adequado às requisições diante de uma alta carga? Então, passa mais ou menos por aí, certo? E aí a supportability, que são algumas outras características, como é um sistema adaptável em multiplataformas, por exemplo, ou ele tem uma fácil manutenção, ele tem lá uma fácil implantação em outros ambientes, então é uma coisa um pouco mais abstrata, mais relacionado aí ao pessoal de TI que mexe com a implantação do sistema, mas também não deixa de ser extremamente importante. A primeira definição de FURPS, que é esses 5 pontos que eu falei agora, foi feita lá em 1987, e aí com o tempo surgiram alguns outros requisitos que se fizeram importantes, e aí a HP, né, que é a precursora aí desse termo, também adicionou um maisinho no final, então vocês vão ver esse termo usado como FURPS+, esse maisinho aí são mais algumas coisas que foram adicionadas aí a esses principais requisitos de um sistema. Então, design, por exemplo, a disposição UI mesmo, né? UI, User Interface, como as coisas devem se comportar na tela mesmo, em termos de layout, ou alguma coisa mais relacionada ao desenvolvimento, tipo, quais são os padrões de desenvolvimento que devem ser aplicados nesse sistema, ou qual hardware que esse sistema deve estar lá implantado, um servidor que possui qual tipo de hardware. Então, tudo isso aí faz parte desse maisinho, que são novos requisitos que foram sendo mapeados aí conforme o tempo foi passando e foram entendendo aí essas novas classificações. Então, o FURPS+, é um conceito muito importante aí, que basicamente resume QA aí de uma forma muito boa. Então, dentro desse FURPS+, aí você vai ver
99% das coisas que você vai trabalhar no seu dia como um QA. Então, aí, uma leitura recomendada, tudo que permeia aí esses conceitos, mesmo esse livro que eu deixei aí, Software Metrics, de 1987 e tal, as coisas mudam bastante, mas a base, assim como a arquitetura de computadores, a base de tudo é sempre a mesma. Beleza? Aí uma pergunta que assim, quem entra em QA vai ter. Essa pergunta vai existir sempre. Automatizar tudo é a resposta? O que é automatizar? É criar um script, basicamente, que é um código que vai executar o teste para você. Sem você precisar ir lá, por exemplo, o exemplo que eu dei do Waze. Em vez de ter alguém de QA indo lá e clicando em coisa por coisa e validando se está tudo funcionando, na verdade pode-se criar uma automação, que seria um código, que vai lá e executa uma rotina que vai exatamente simular essa interação do usuário com o aplicativo e vai fazer a validação dos casos de teste, etc. Versus o teste manual, que é exatamente a pessoa ir lá e fazer tudo isso. Qual será a melhor abordagem? Existe um que é mais certo do que o outro? Essa é uma pergunta muito comum e eu acho muito importante a gente deixar claro que nenhum nem outro é o mais ideal para todos os casos. Existem casos e casos. Então, por exemplo, você vai automatizar testes de um produto, de um software, que está em constante mudança, as mesmas funcionalidades, talvez não seja interessante. Então, por exemplo, você vai lá e escreve um MVP do seu projeto. O MVP é o mínimo produto viável, né? Escreve como se fosse um protótipo que funciona de um produto. Faz sentido esse protótipo já sair com testes automatizados? Na maioria dos casos, a resposta é não. Então, você vai confiar nos testes manuais. Teste manual de ir lá e validar todos os fluxos a partir de uma documentação, tudo certinho. Não quer dizer que é uma coisa livre, que a pessoa vai lá testar de qualquer forma, mas o teste é feito de forma manual. Então, a gente precisa quebrar esse mito de que o teste manual é uma coisa que é errada e que tem que ser passado para automação tudo. Não, muito pelo contrário. Tem casos e casos. Então, a automação é legal, por exemplo, eu tenho um sistema muito grande, ele tem lá muitas funcionalidades, só que a gente itera nele várias vezes, a gente coloca funcionalidades novas a cada semana. E aí a gente precisa ter uma cobertura de testes automatizados que valide que nada das coisas que já funcionavam quebrou quando eu coloquei uma nova funcionalidade. Isso aí é chamado de teste de regressão. Automatizar o teste de regressão, por mais que talvez seja um pouco mais caro, mas nesse caso funciona, porque é uma coisa que já está estável, uma coisa que você não vai mexer mais. Então, nesse caso, vale muito a pena. Então, sim, como eu disse, tem que botar na balança, e aí eu trouxe aqui um esqueminha para deixar também um pouco mais visual aí, um pouco mais de como que você equilibra as coisas. Então, aqui à esquerda, né, eu tenho aqui o que seria o modelo de teste de software no antipadrão dele, que aí é o esquema que é um sorvete aí, né, uma pirâmide ao contrário, em que você aí tem uma baixa cobertura de testes unitários. O que são testes unitários? Teste unitário é o mais granular que você vai ter no seu sistema. Teste unitário você escreve para testar um método do seu código. Vai testar uma classe do seu código. Geralmente, ou na maioria das vezes, o teste unitário é escrito pelo próprio desenvolvedor. E aí você pode ver que nesse modelo antipadrão, a gente tem aí testes unitários com a menor proporção dentre todo o ambiente de testes. E aí logo em cima, com uma parte um pouco maior, tem testes de integração. O que são testes de integração? Você tem lá as suas unidades,
e aí você testa como elas se integram. Então, por exemplo, uma chamada de API. Eu faço uma request numa API, espero uma resposta, e aí eu verifico se tudo está funcionando. Isso aí seria um teste de integração. Então, de novo, ele também, no antipadrão, ele tem uma proporção menor do que ele deveria. E aí, testes automatizados de interface, que foi exatamente o exemplo que eu dei do Waze lá, que vai ter um robozinho, vamos dizer assim, que vai lá simular a interação do usuário. Já com o aplicativo pronto, você vai lá e faz um teste que automatiza a interação do usuário com a tela. No modelo antipadrão, ele é o cara que mais tem. É o teste que é mais usado. E aí a gente tem uma grande nuvem aí de testes manuais. Esse é o antipadrão, tá? Esse é o jeito não recomendado de fazer. Eu não arrisco dizer errado, porque quem sou eu, né? Mas é o não recomendado. Eu não recomendo fazer dessa forma também, assim como a literatura que eu consultei para trazer isso para vocês. E aí vamos agora para a pirâmide ideal. Perceba que aí, ali à direita a gente tem aí um eixo dizendo que quanto mais para cima ele está aí na pirâmide, mais caro é e mais lento é para executar. Isso vale para as duas pirâmides aí. Então, dá para perceber que se testes manuais são os mais caros e mais lentos, você não deveria ter uma grande quantidade de testes manuais versus o que são testes automatizados. E aí, então, vamos passar agora pela pirâmide ideal de testes de software, onde você tem uma cobertura gigante, ou quanto maior, melhor, de testes unitários. Então, tudo que você escrever de código, isso falando o programador em si, né? Ou você como que a cobrar do seu time de desenvolvimento, cobertura alta de testes unitários. Então, tudo que for sendo criado vai ser feito testes unitários. E aí eu vou reduzir essas três próximas camadas aí no que a gente chama de teste de integração. Então, teste de API, de chamada, teste de componente. Então, eu tenho um serviço que faz uma coisa, outro serviço que faz outra, só que eu vou e chamo o fluxo para ver como eles se comportam integrando um com o outro. Isso tudo é teste de integração, então eu vou, assim, não vou um a um, mas na pirâmide ideal de testes, você tem um volume menor desse tipo de teste do que testes unitários, mas ainda assim maior do que os que vêm acima. E aí, na pontinha na última camada de pirâmide, a gente tem lá os testes automatizados de interface. Por que esse é recomendado que seja feito em menor escala? Porque ele é mais lento e demora mais para rodar. Isso, enfim, tempo é dinheiro. E ele é mais caro também, porque ele exige mais código, ele exige mais manutenção. Quando você altera uma funcionalidade, você tem que alterar o código do teste inteiro. Então, assim, recomenda-se que seja apenas uma camada fina de testes, e aí é o que a gente chama de testes end-to-end, né? É um teste caixa preta para... Desculpa, eu falei um termo que não defini ele. Teste caixa preta, que é assim, você não tem acesso ao código. Você faz um teste em que você aciona a funcionalidade e espera um retorno. Eu vou clicar aqui, eu espero que ele me devolva um resultado. Isso é um teste caixa preta. E o teste end-to-end, que é o de interface, que está aí na pontinha da pirâmide, é exatamente isso. Você faz lá um robô que interage com a tela e você espera que ele tenha o mesmo retorno que um usuário teria no dia a dia. E ele cobre menos coisas, né? Você está validando só se ele funciona, mas ele não vai estar lá validando se você está fazendo todos os cálculos corretos. Então, dando um exemplo de uma seguradora, eu vou emitir uma apólice de seguro. Será que ele fez o cálculo de tudo correto? Não é o end-to-end que vai validar isso. O end-to-end vai validar que você teve uma resposta. Tive uma resposta, recebi uma apólice, uma simulação, e beleza. Agora, quem vai validar se os cálculos foram feitos corretamente, aí vai lá de baixo. Aí vai lá de testes automatizados unitários, testes de integração, enfim, é mais nessa parte que ocorre esse tipo de teste. E aí, para casos
como eu falei, de funcionalidades que são iteradas muito, ou que não vale a pena automatizar por X ou Y, aí sim a gente tem uma camada menor de testes manuais, mas não menos importante. Ela é menor, mas não menos importante. Ela também é muito interessante para manter aí a resiliência do código, porque a pessoa que faz o teste manual vai olhar para aquilo e também vai não só testar se funciona, mas também validar se aquilo está de acordo com o que foi documentado e o que foi pedido pelo cliente, por exemplo. Então, a sessão baseada em testes manuais, na minha opinião, de novo, não deve sumir de jeito nenhum. Ela é muito importante também. E é um lugar em que muita gente inicia a vida dentro da área de qualidade nessa parte de testes manuais. Porque é onde você precisa, a pessoa tem que ter a habilidade de fazer um depara do que foi previsto, do que está entregue. Se tudo está funcionando, se tudo está de acordo com o que foi pedido pelo cliente. Isso também é responsabilidade do QA nesse momento. Por mais que a gente tenha pessoas focadas em produto mesmo, a pessoa vai lá e valida se está tudo certinho, o QA também tem que ter essa habilidade, porque nem sempre a pessoa de produto vai ter o conhecimento profundo que o QA tem sobre o sistema que ela está manipulando. Então, essa é uma área de muita oportunidade para quem quer começar em QA e tem essa visão legal de documentação, enfim, de clientes, de como os clientes, como lidar com clientes, como entender as dores do cliente. Uma grande parte dos QAs iniciam por essa parte. E aí, ele vai se aprimorando com o tempo, vai entendendo melhor tecnicamente as automações, enfim, e aí sim ele começa a abrir um pouco mais o leque dele dentro de qualidade, que aí é um caminho sem volta, que é do tipo, começar a automatizar coisa, precisa ser um dev experiente, um desenvolvedor experiente para construir automação de teste? Não necessariamente. Tem alguns testes de interface que uma pessoa que tenha curiosidade, que, enfim, estude em curto prazo, já consegue começar a fazer alguma coisa. E esse é um caminho que eu vejo muita gente seguindo. Então, começou como um QA manual e aos poucos vai migrando para a parte de automação e vai ampliando os leques e aí se torna um profissional mais completo. Então, assim, o que eu tô querendo dizer existe um caminho. Não é assim, eu só vou poder entrar ali quando eu manjar de programação. Não. Você pode ir aos pouquinhos, começar testando manualmente e tal, e aí aproveitando as oportunidades, vendo uns webinars aqui na EBAC, aprendendo um pouco de automação, e aí seguir aí para ser um engenheiro de QA, ou uma pessoa especialista em testes. Beleza? Acho que é isso nesse esquema aqui das pirâmides. Aqui eu deixei uma sopa aqui de letrinhas só para dimensionar aí o quão grande é o leque de tecnologias que a gente pode usar para testar. Então a gente tem aí tecnologias de automação funcional, de end-to-end, que é esse primeiro aqui, que é o Protractor. A gente tem testes unitários que podem ser feitos com o JUnit, testes de API que podem ser feitos com o Postman, teste também de automação que pode ser feito com Selenium, testes não funcionais sendo feitos com JMeter. E é que eu tenho um cara coringa aqui, no meio de tudo, que é o Cucumber, que ele implementa... Basicamente, ele implementa uma coisa chamada BDD. Deixa eu só dar uma olhadinha a hora aqui. Não, beleza, dá para dar um tapa. Ele implementa uma coisa chamada BDD. E o BDD nada mais é do que uma linguagem de documentação que implica em você descrever o comportamento esperado de um sistema através de exemplos.
Então, através de exemplos, você vai falando qual é o comportamento esperado. E aí ele tem lá a sintaxe dele, mas basicamente se resume às palavras-chave dado, quando e então. Então, dado um contexto, quando eu fizer determinada ação, então devo receber tal resultado. O BDD nada mais é do que uma complexidade colocada em cima dessa sintaxe. Então, isso seria como se fosse um texto livre, em que você vai lá escrevendo dado, quando, então, exemplo, 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 exemplo. E aí o Cucumber aqui, que eu coloquei aqui, ele é basicamente um framework, uma tecnologia que liga isso a uma automação de testes. Então você escreve um código de automação, um código no seu robozinho que vai interagir com a tela, algo que corresponda a essa frase que você tem lá no seu BDD. Então, dado que estou no site da EBAC, aí a implementação que o Cucumber faz ali, você escreve a implementação, que ele vai abrir o browser e abrir o site da EBAC. E aí, por aí vai. Ou seja, na época de documentação, você escreve o que você espera do seu sistema, exemplo, através de exemplos, e aí você vai ter uma automação que reflete isso depois. Então você vai ter vai ter um script, né? Vai ter um arquivo texto, vai ter a sua documentação e o seu script de automação de testes. Não é à toa que é um conceito muito difundido, o BDD. Assim, se eu fosse elencar as coisas que são pré-requisitos para uma pessoa que quer ser QA, e aí meus colegas, meus amigos que estão aqui também nos ouvindo não vão me deixar mentir, BDD é uma coisa assim essencial. Então vamos correr atrás de entender como é que o BDD funciona, porque a tendência é todas as empresas adotarem isso. Beleza? Fechado. Acho que eu não sei se eu me estendi demais, eu peço desculpa. Acho que o recado que eu tinha para dar é esse. Eu tenho muita coisa assim que eu posso ajudá-los. Eu vou deixar meu contato no final da apresentação e a gente pode se falar no LinkedIn, por e-mail ou em um próximo momento aí. É uma área muito abrangente, com muita necessidade de gente. Inclusive, eu aproveito para ressaltar que assim, tanto a Vericode na área mais de QA, quanto a Colate, que é onde eu estou hoje, que é mais focado em desenvolvimento e produto, tem vaga, tem bastante vaga. Então, se alguém tiver interesse aí, só puxar que a gente bate um papo e, enfim, pode ser que dê certo, beleza? Então, muito obrigado aí a todos. E eu vou agora passar de volta pro Luiz. Tá aí? Ok. Bom demais, beleza. Tamo junto. Bom, enquanto a gente dá uma pausa pro Gabriel dar uma respirada, né, pra tomar uma água, pra tomar o fôlego, antes da gente voltar pra parte pra gente tirar as dúvidas, vamos falar um pouquinho mais sobre o nosso curso aqui do EBAC. Vamos lá. Se vocês acharem interessante e vocês têm vontade em trabalhar como engenheiro de qualidade de software ou migrar para essa área, você precisa conhecer o nosso curso da EBAC. Nele você vai dominar os princípios de testing, como pirâmide e shift left, coisas que vocês acabaram de ver, ele comentou bastante com a gente. Vocês vão coordenar processos de testing em diferentes linguagens de programação. Vocês vão aprender a metodologia Agile, né, que nem ele comentou, de desenvolvimento de softwares, e projetar planos para os ciclos de vida do desenvolvimento de software orientados por testes. Vocês também vão criar planos de testes user stories e definir quando os recursos vão estar prontos e concluídos. Vão escrever cenários de teste com Gherkin e definir critérios de aceitação de recursos, além de encontrar e corrigir vulnerabilidades na integração de bancos de dados e user authentication. Vocês vão usar abordagens técnicas como caixa preta e caixa branca, outro termo que o Guilherme também usou, teste de caixa preta e teste de caixa branca, e testes baseados em experiência.
além de executar testes em um ambiente DevOps para aplicativos móveis e web. Então, não percam essa oportunidade especial e clica agora no botãozinho que está em algum lugar na tela de vocês. Se o botão não estiver aparecendo, dá um toque na tela se vocês estiverem no celular, que o botão deve aparecer em algum cantinho. E podem ficar tranquilos que se vocês clicarem lá no botão, vocês não vão estar fazendo a matrícula automática no curso. A gente ressalta isso bastante porque clicar lá não obriga vocês a fazerem a matrícula no curso. Só indica que vocês têm interesse no curso, que vocês vão estar garantindo esse desconto exclusivo que a gente está dando para vocês. E vocês vão ter, é claro, o apoio da nossa equipe para tirar qualquer dúvida que vocês tiverem. Para quem não conhece ainda, como que funciona a metodologia DBAC? O nosso curso ele é composto por videoaulas detalhadas e de fácil entendimento. Vocês vão desenvolver várias atividades práticas no ritmo que for mais apropriado para vocês. E vocês vão receber feedback individualizado dos nossos tutores. É um dos nossos principais diferenciais. Tudo que vocês fizerem durante o curso, vocês vão ter um feedback individualizado, que é para vocês conseguirem aprimorar ainda mais os seus trabalhos. E é claro, vocês também vão realizar alguns projetos para consolidar o conhecimento e enriquecer o seu portfólio, além de receber no nosso curso o certificado DBAC. E ainda tem mais. Quando vocês fizerem a matrícula, vocês ganham um mês do curso de inglês na EF English Live, com acesso a 16 níveis e certificado reconhecido internacionalmente. Então, não percam a oportunidade, aproveitem, cliquem nesse botãozinho que está em algum canto da tela aí de vocês, e mais uma vez ressaltando, clicando nesse botão, vocês não estão presos a fazer a matrícula obrigatoriamente no curso. Vocês só estão garantindo que o desconto que a gente está oferecendo vai estar disponível para vocês. E é claro, se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato com a nossa equipe através de um dos nossos canais de atendimento, pelo e-mail, telefone ou WhatsApp, que a nossa equipe vai estar super feliz em tirar qualquer dúvida que vocês tiverem. E, antes de convidar de volta o Guilherme de volta aqui para a nossa tela, eu quero convidar vocês também para uma demonstração com o Thiago Ferreira. Amanhã ele vai fazer algumas demonstrações de boas práticas no preparo para análise de dados, que vai ser amanhã também às 19 horas. Ah, eu falei Guilherme, é Gabriel, perdão, falha minha. É um problema que eu tenho, é um bug mental meu. Na hora que eu estava sendo produzido, eu não passei pelo QA. Às vezes eu confundo a primeira letra e embalo uma palavra que está relacionada com a primeira letra que eu lembrei. Falha minha, quem sabe erra ao vivo, né? E vamos trazer o Gabriel de volta aqui para o chat, para a gente tirar as dúvidas com ele. E eu vou deixar aqui também... Obrigado, Lucas. Tô brincando. Eu vou deixar aqui também o contato dele na tela para vocês. Alguém ficou com alguma dúvida? Algum termo que ele comentou, alguma coisa que ele falou vocês não entenderam? Não precisa ter vergonha. Para quem está começando na área, por exemplo, se vocês não sabem o que é API, ouviram pra caramba essa palavra, mas não sabem o que ela significa. A gente está aqui para isso. Esse é o momento perfeito para vocês tirarem suas dúvidas. Ou também, né, se você tiver alguma consideração que você queira acrescentar, Gabriel, pode ficar à vontade. Não, eu reforço aqui que, enfim, o que está escrito aí no slide, hashtag tem vagas, é isso, podemos falar offline aqui, acho que eu falei bastante, dei um tapa aí por onde permeia aí QA, testes, enfim, e estou à disposição aí para bater um papo. Eu vi que tem bastante gente conhecida aqui. Um abraço para vocês todos. Você quer que eu compartilhe o seu LinkedIn com o pessoal também ou não? Quero, com certeza. Opa, então o LinkedIn dele tá aí na tela para vocês. Aí, ó, sabia. A Yasmin tá perguntando, o que é API? Que API? Quem que perguntou? Yasmin. Bom, vamos colocar aqui na tela até, que é para todo mundo ver. O que é uma API? Tá na tela já? Tá, já tá na tela e eu já tirei da tela também, mas já apareceu. Beleza. API nada mais é do que vamos imaginar assim, uma caixa preta que
você faz requisições e você obtém uma resposta. Geralmente uma API ela disponibiliza serviços, ou mais tecnicamente falando, ela disponibiliza endpoints, em que você vai ter lá uma interface que você fala assim, por exemplo, vamos supor que uma API é uma calculadora, por exemplo. Então você fornece para ela o 1 e o 2, a operação, que é mais, e você faz uma requisição. Ela vai te devolver lá a soma. Eu nem lembro os números que eu falei, então não vou me arriscar a dar a resposta. Eu acho que eu falei 1 e 2, então seria 3. Mas basicamente é isso. É uma caixa preta que é como se fosse um sistema em que você fornece um insumo e recebe uma resposta em um formato bem definido. Tá, só Palavras duras, complementando, usando o termo técnico, APIs, para quem tem dúvida do que significa a sigla, é uma abreviação para Application Programmable Interface, ou seja, uma interface de programação para aplicações. É como ele comentou, um caminho que você oferece, tem até termos relacionados à API, que é Request e Endpoint, por exemplo. Request é você manda uma informação utilizando essa API, esse caminhozinho. Endpoint seria como se fosse o endereço. É como se vocês estivessem mandando uma carta para alguém e vocês esperam uma carta de resposta, uma carta de retorno. Por exemplo, vocês mandam uma carta para o Serasa falando, vocês colocaram meu nome aí, mas não é para o meu nome estar aí, não. E vocês esperam como um retorno uma carta do Serasa falando, desculpa, foi erro, cadastraram o nome de vocês errado, vocês não estão devendo. É uma outra forma também de falar o que é uma API. Eu senti uma dor pessoal aí Não, pior que não. depoimento. O meu score no Serasa tá ótimo. Por sorte, meu nome tá limpo. Tá mais limpo que eu. Bom demais. Opa, tem uma outra pergunta interessante. Aí, o Juliano falou, uma espécie de ponto de acessar algo em outro sistema, banco de dados, etc. Tem uma pergunta específica aqui para você. Gabriel, existe um guia de desenvolvimento de QA? Por exemplo, uma trilha até se tornar um QA top ou classificação de nível de especialização? Se existe um guia, olha, a gente tem mais ou menos relatos e entendimentos do que seria um caminho mais comum numa carreira de QA, tá? Então, por exemplo, você vai ter uma pessoa que quer entrar nessa área, então ela começa estagiando como um testador, ela vai testar, fazer testes manuais, como eu já comecei a falar. Ela também se especializa em documentação, em requisitos, é uma coisa muito importante de enfim, ter o conhecimento, ter a base, pelo menos, toda essa parte de requisitos, documentação, e aí ela começa a fazer testes manuais, e com essa sabedoria que ela tem em testes manuais, ela só precisa de um passo, que é aprender a scriptar, vamos dizer assim. Ela só precisa de um passo para aprender isso, porque a forma de fazer é a mesma do que onde ela se iniciou ali, que é documentação, testes manuais. A automação chega só para conciliar as coisas, só para ajudar você a escalar o número de testes que você tem e o percentual de cobertura de testes que você tem. Então, acho que a trilha é essa. Você começa como uma pessoa mais de produto, requisitos e testes manuais, e aí você começa aos poucos a botar o pé em automação, e é até que você se especializa em automação, e aí você cobrindo tudo que é teste, tudo que pode ser testado e de todas as formas possíveis, aí você sobe um patamar em que você consegue decidir, olhar para aquilo lá e arquiteturar uma solução baseada no que você já conhece. Então, aqui faz sentido automação, aqui não faz. Aqui seria legal a gente fazer uma regressão muito robusta. Regressão, como eu disse, é validar tudo que já foi feito no passado. Seria legal a gente fazer uma regressão bem agressiva aqui, com automação, e o que for entrando novo, a gente faz um teste manual. Então, quando você tiver a capacidade de decidir isso, o que é melhor,
de qual jeito testar e de gerir um time de testadores, aí você já pode considerar aí, como você falou, um QA top, na minha visão, tá? Então, acho que para mim esse seria o caminho bem claro. Mas se você quer um guia mesmo, um negócio mais estruturado, aí enfim, vou deixar aí para o curso da EBAC complementar, porque, enfim, já vem mais uma literatura um pouco mais desenvolta. Beleza? Falando em literatura também, como guias para carreiras de tecnologia, nunca existe um caminho assim escrito na pedra, não tem um guia definitivo. O pessoal às vezes usa o termo guia definitivo até em título de livro, mas para atrair a atenção do pessoal também, né? Mas enfim, como não existe um caminho fixo para seguir, ao invés de indicar um guia de desenvolvimento, você teria algum livro que você sugeriria também? Para alguém que está querendo dar uma pesquisada por conta própria, antes de definir se quer fazer um curso na área ou não? Você teria alguma sugestão de literatura bacana ou não? Olha, eu tenho uma visão que, assim, a área de QA, ela é mais recente do que, enfim, do que software em si. Software já é recente, QA é mais recente ainda, Agile Testing é mais recente ainda. Então, eu particularmente prefiro me consultar com artigos, com profissionais da área, em que você consegue ter um ponto de contato via LinkedIn, via GitHub, o que for. Mas um livro muito, muito valioso é um até que eu coloquei na apresentação aqui, que é a definição de HP, definição da HP de como construir um software com qualidade. E aí depois eu deixo o nome aqui, deixa eu voltar aqui. Establishing a Company-Wide Program, de 1987. É um livro bem interessante, ele que define FURPS. Então, lendo ele, você já vai sair, aí lê uns artigos, vê o que uma galera faz, você já vai estar pronto para começar, pelo menos. Tá. Provavelmente alguém deve ter ficado com essa pulguinha atrás da orelha. Como eu não vi ninguém perguntando no chat, eu vou perguntar. Esse livro, ele só tem versão em inglês ou ele também tem alguma versão nacional traduzida? Boa pergunta. Vou levantar para vocês. Eu não tenho certeza. Eu geralmente faço as leituras em inglês. É por isso que a gente também oferece no curso DBAC 1 mês do curso em inglês. Tecnologia, assim, inglês é uma coisa bem importante para se trabalhar com tecnologia, porque a maioria das coisas está escrito em inglês. Enquanto ele está olhando se o livro tem em português ou não, alguém tem mais alguma dúvida? Não se esqueçam também, o botãozinho de desconto está em algum lugar aí na tela. Se vocês clicarem, vocês não estão presos, não são obrigados a fazer a matrícula, vocês só estão indicando que vocês têm interesse em garantir esse desconto para vocês. Vocês podem ficar tranquilos. Aí ele está pesquisando. E também, se vocês tiverem dúvidas, agora é o momento. A gente já está quase nos minutinhos finais. Aproveitando o momento também, esse webinar, a apresentação de hoje, para quem chegou atrasado, para quem não conseguiu pegar o comecinho, se alguém perdeu algum pedacinho por problema de conexão com a internet. English only. Vocês podem consultar esse vídeo posteriormente. Provavelmente ainda hoje ele vai estar aqui no nosso canal do YouTube. Fora que também a gente tem a nossa página de webinars na EBAC. Nessa página vocês podem consultar os próximos eventos que estão para acontecer. E ele também tem uma abinha lá de eventos anteriores. Todos os eventos que já passaram também ficam disponíveis por lá, que encaminham para o nosso canal do YouTube. Então, se vocês perderam alguma coisa, vocês também podem ir lá no canal. Se vocês tiverem alguma dúvida posteriormente, que não perguntaram agora, podem deixar lá na seção de comentários do nosso canal. A nossa equipe sempre fica lá de olho. Se pinta alguma dúvida de alguém, a gente vai lá e responde. Ou às vezes a gente pode até chamar o Gabriel para responder pra gente, né? Responder para vocês lá. E tanto o e-mail dele como o LinkedIn dele, a gente vai colocar lá na descrição do vídeo no canal do YouTube. Para quem quiser manter o contato com ele, vai estar lá disponível. Tem mais alguma consideração, Gabriel?
Não é isso. Agradecer pelo espaço e vamos para cima aí que tá precisando de muita gente, né? Em tecnologia, acho que é muito valioso a gente ter esses momentos para formar gente nova, gente boa. Um dos principais objetivos que a gente tem quando a gente abre esse canal para vocês que estão assistindo, não é necessariamente prover para vocês falar, ó, contrata com a gente o nosso curso, é isso, ponto, acabou. A gente abre esse espaço para pessoas que querem ingressar na área tirarem suas dúvidas, para vocês definirem, traçarem o... Por isso que a gente coloca como dicas de carreira, para vocês saberem traçar o plano de carreira de vocês, verem qual caminho que vocês querem seguir, tirar suas dúvidas e, obviamente, depois disso, vocês definirem se vocês querem fazer um curso mais especializado na área, se vocês têm dúvida, por exemplo, essa área em específico, ela tem bastante vaga no mercado? Ela tem bastante demanda de profissionais ou não? A gente abre esse canal que é para vocês tirarem todas as dúvidas que vocês possam ter. Então, alguma última dúvida, pessoal? A gente já está quase encerrando. Esse é o momento ideal para vocês tirarem suas dúvidas. Aí a Ami falou, agradeceu, que ajudou bastante. Vocês também podem ficar à vontade. Normalmente o pessoal da área de tecnologia é um pouquinho mais tímido, mais bicho do mato, não gosta muito de aparecer, mas a gente tá aqui para isso. Pode ficar à vontade para participar. Tá legal, pessoal? Então é isso aí. Mais uma vez eu quero agradecer ao Gabriel por ter disponibilizado esse tempo para conversar com a gente, agradecer também a EBAC por ter essa iniciativa de abrir esse espaço para vocês tirarem suas dúvidas. Não se esqueçam de visitar o nosso canal do YouTube, vou colocar mais uma vez, se bem que o link já está aí, não preciso colocar ele. Tem o contato do Gabriel aqui na tela, e é isso aí, galera. Quem já clicou no botãozinho, viu que tem um contador, um timing, o desconto ele tem tempo, ele tem prazo de validade, então quem não clicou, tá os últimos minutinhos aí para vocês aproveitarem. E é isso aí. Participem lá no nosso canal do YouTube também. Podem deixar o comentário que vocês quiserem, até dicas de material que a gente pode trazer para vocês, melhorias também dos nossos eventos para a gente trazer cada vez mais uma qualidade maior para vocês. É isso aí. Mais uma vez, valeu. Obrigado. Até mais, pessoal. Obrigado aí por comparecer. E é isso aí, pessoal. Obrigado pela participação de todos vocês que ficaram aqui até o final. E a gente se vê no próximo evento. Amanhã a gente vai ter... Deixa eu voltar aqui para a tela só para relembrar para vocês. Amanhã a gente tem as boas práticas para análise de dados. Aí é uma demonstração, é um evento um pouco mais mão na massa que o Thiago vai fazer com vocês. Beleza, galera? Muito obrigado, até a próxima. Tchau. Valeu.